estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Boa noite a todos os amigos ouvintes. Estamos hoje aqui presentes a convite do Centro Espírita Chico Xavier, que nos fez o belo convite e a oportunidade de trabalho para falar do tema Jesus, Natal e a Família. Mas antes de iniciarmos a nossa doutrinária,
gostaríamos de fazer a leitura de uma mensagem e em seguida a nossa prece. E para aqueles que não me conhecem, fazendo a nossa apresentação, eu me chamo Francisca Portela, sou trabalhadora do Centro Espírita Caridade de Fé e me intitulo Trabalhadora do Cristo. E estamos aqui hoje para poder auxiliar e ajudar a transmitir a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo através do pouco que nós já conseguimos entender diante dessas reencarnações benditas. Então, o texto é do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografada por Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. É o item 61, Ministérios. E ele fala: cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10. Toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir como um ministério essencialmente divino. Se o homem levanta tantos problemas de solução difíceis em suas lutas sociais, é que não se capacitou ainda de tão elevado ensinamento. O quadro da evolução terrestre apresenta divisão entre o que denominas magnatas e proletários, porquanto, de modo geral, não se entendeu até agora no mundo a dignidade do trabalho honesto, por mais humilde que seja. É imprescindível haja sempre profissionais de limpeza pública, desbravadores de terras insalubres, chefes de fábricas, trabalhadores de imprensa. Os homens não compreenderam ainda que a oportunidade de cooperar no trabalho da terra transforma-os em dispenseiros da graça de Deus. Chegará, contudo, a época em que todos se sentirão ricos, a noção do capitalismo e operário estará renovada, entender-se-ão ambos como eficientes servidores do Altíssimo. O jardineiro sentirá que o seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina. Cada qual ministrará os bens recebidos do Pai, na sua própria esfera de ação, sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra, mas de servir com proveito para enriquecer em Deus. Então, agora nós vamos fazer a nossa prece. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, justiça e bondade, nós te agradecemos, Senhor, sempre a oportunidade de servir. E hoje nós te rogamos que possamos ser instrumentos da tua paz, da tua mensagem. Abençoa, Senhor, a cada lar, a cada família, que nesse período passa por dificuldades acerbas, que nas experiências da reencarnação passam, Senhor, por provações, para determos o aprendizado da tua mensagem de luz. Te rogamos, Senhor, hoje, agora e sempre, nos conduz nessa doutrinária e que seja feito sempre a tua vontade. Que a Virgem Maria resplandeça em cada coração, abençoando cada família, e que sejamos, Senhor, sempre aqueles obreiros que estamos sempre preparados para aprender a cada dia mais nesse orbe da reencarnação e da evolução. Sê conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, para falar sobre o tema Jesus, Natal e a família, é interessante que nós venhamos a falar um pouco sobre o que seria Jesus. E é impossível definir o que seria Jesus, mas na verdade a gente entender por que Jesus ele veio até nós reencarnar nesse orbe terreno para poder auxiliar a humanidade. Nos dias de hoje, muito se confunde a respeito dessa mensagem cristã, porque nós acabamos personificando, o Cristo, a nossa imagem e semelhança. Nós, seres humanos, assim como todos os espíritos que aqui se encontram, sejam eles encarnados ou desencarnados, sempre trazemos a nossa visão de mundo limitada, aquela visão de mundo em que nós conseguimos perceber aquilo que nos está posto, que passa ao nosso redor de acordo com o nosso grau de evolução. Então, se nós já caminhamos até aqui como espíritos imortais que somos, através desse processo da evolução, então nós conseguimos captar, perceber e entender
várias coisas através das nossas vivências, do que trazemos dentro do nosso coração. No entanto, chega um momento em que essas percepções, elas não são suficientes. São percepções que ainda não se aproximam da perfeição. Por quê? Porque muito erroneamente nós aprendemos no decorrer da nossa vida a reagir, a atuar, fugindo da verdade que existe dentro de cada um de nós. E essa verdade está relacionada com o quê? Com as leis de Deus que trazemos em nossa consciência. Então são vários anos, vários séculos, várias reencarnações em que nós estamos trilhando, tentando nos encontrar. Mas, ao mesmo tempo, nessas tentativas, acabamos nos perdendo nas soluções que nós trazemos. Às vezes, nós apenas replicamos ou incorporamos algumas explicações que são humanas e não divinas. E nesse processo, diante do nosso orgulho, ainda da nossa vaidade, de todas as invirtudes que nós ainda trazemos, o que é que acontece? Nós nos perdemos nesse processo de busca, porque nós nos distanciamos da mensagem de Deus, das leis divinas que nós trazemos, todos nós trazemos dentro da nossa consciência. No entanto, vai haver um momento em que essa mensagem ela vai ser desperta. E não existe um momento específico, mas momentos que são somatórios, e esses momentos fazem parte o quê? Da nossa existência inteira. São experiências que nós vamos passando a cada dia, a cada instante, a cada momento. E essas experiências elas estão pautadas no que Deus determinou e traçou para cada um de nós. Não um determinismo fixo, mas através do nosso livre-arbítrio, como seres já pensantes, como pessoas que podemos escolher e construir o nosso presente e o nosso futuro, baseado nas ideias que Deus traz para cada um de nós, que não são ideias soltas e simplesmente as ideias verdadeiras, que nós nos distanciamos. E para isso, para a gente poder entender toda essa caminhada e a gente poder reaprender de uma forma agora correta, chega um momento que Deus mandou um emissário maior, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Cristo, ele representa não um espírito apenas que veio ao corpo de carne trazer meras mensagens. Não. O Cristo, ele representa a evolução, a renovação de ideias, a esperança que vai surgir diante da humanidade, que é a prova de amor divino, trazendo para cada um de nós, através do Cristo, a fórmula, o caminho, a verdade, a vida que tantos nós procuramos e que nós não encontramos desde muito tempo de caminhada, e ele veio nos trazer. Só que nós ainda muito, digamos, pequenos que nós somos, ainda não estávamos totalmente preparados para entender essa imensidão de amor, essa mensagem de verdade. Mas todo esse campo foi preparado para que todos, sem exceção nenhuma, pudessem em algum momento entender essas mensagens de Deus. E para isso, Deus utiliza uma pedagogia que nós podemos dizer que ela é muito eficiente. É a pedagogia da fraternidade, da caridade, do amor. Essa pedagogia, ela vai ser inserida dentro do nosso cotidiano através, primeiramente, da nossa família. Então, as primeiras lições que nós vamos ter contato para podermos aprender de forma diferente, restabelecendo os laços de amor e fraternidade, acontecerá dentro da nossa família. Então, o lar é o primeiro local onde nós vamos entrar em contato e vivenciar esses ensinamentos que Deus nos traz, que está na nossa consciência, mas que Jesus veio trazer, digamos, a fórmula, a receita, se assim podemos dizer, para que nós podemos exercitar
aplicar. Porque Deus sabia que nós estamos ainda muito distanciados dessa verdade pura que nós trazemos. Então, Ele cria métodos para que nós possamos entender melhor a sua mensagem de amor. E uma delas é a reencarnação. A reencarnação, ela nos permite reescrever o livro da vida. Ela nos permite entender de uma forma diferente, não mais com o desamor, mas através do amor, só que em roupagens diferentes. E é como se fosse um livro da vida, que em pequenas páginas ou parágrafos que nós vamos escrevendo, nós vamos compondo esse livro da vida. E esse livro da vida, ele só vai ser composto quando nós estivermos juntamente com aqueles em que nós rompemos os laços de fraternidade, que possivelmente foram aqueles. E o nosso lar é o local mais específico, é o local mais adequado para a gente iniciar esse processo. Então, qual seria o objetivo de encarnarmos em um determinado local, dentro de um seio familiar, vindo ali com aquela parentela mais específica, dentro de uma existência? Aprender a amar, a restabelecer esses laços de caridade. Agora nós temos a oportunidade, nesse instante, de olhar para aquele com quem nós estamos convivendo e, através deles, saber que ali existe a solução para os meus problemas. Aqueles que eu já tenho capacidade de identificar, de entender e de refazer os laços que geraram, muitas vezes, a ruptura desses laços foi o que gerou aquele desencontro e aquele problema. Então, a família, ela é uma oportunidade divina. O Natal, a chegada do Cristo, na verdade, ela simboliza justamente o amor divino, dizendo a cada um de nós: eu não esqueci de vocês. Mando o meu filho para que ele possa vos exemplificar, para que vocês não tenham nenhuma desculpa e possam ver de perto como nós devemos proceder, pensar, agir, evoluir. E esses ensinamentos perduram até hoje. Então, o significado do Natal, ele vai muito além. Ele significa o renascimento do Deus dentro de cada um de nós, que em algum momento nós nos distanciamos. E a família, ela é um instrumento para nós despertarmos esse amor que existe dentro de cada um de nós, nos aproximando aí dessas leis divinas, nos aproximando cada vez mais da essência divina. E não existe evolução se nos distanciarmos desse contexto. Não existe evolução se nós negarmos essa oportunidade de aprendizado. Então, Deus acaba enviando os seus emissários para que junto nós possamos aprender e evoluindo cada um a seu ponto, cada um ao seu modo, cada um a seu tempo, porque cada espírito é diferente e possui o seu livro de história específica. Então, muitas vezes, aquele filho com quem nós não afinizamos, ali, às vezes, é a chave do problema que nós, muitas vezes, geramos como doenças, desarmonias, às vezes até cânceres, né? E a gente não sabe o porquê que ali está sendo gerada aquelas doenças. E às vezes é o simples fato de, inconscientemente, a gente se negar a esse processo de reconciliação e de aproximação, a esse negar de vivenciar esse amor divino que nós viemos aprender. Quando a gente nega isso tudo, a nossa consciência acusa. Muitas vezes não é Deus que nos castiga, porque Ele não castiga, Ele é bom, é justo e amoroso. Mas é a nossa própria consciência que nos acusa, dizendo: olha, existe alguma coisa que você está fazendo que está indo no caminho inverso, que não é o caminho traçado. Então vamos refazer a rota, vamos reformular a rota. Esse teu adoecimento, muitas vezes, é a negação dessa rota que tu quer seguir. Muitas vezes dói. Por quê? Porque diante de muitos espíritos com quem nós convivemos, nós trazemos lembranças inconscientes que vêm à tona.
E essas lembranças nos mortificam, nos levam a reagir como nós reagimos no passado. Porém, essa é a oportunidade de podermos perdoar e entender que o outro também está em processo de evolução e que, assim como ele também merece o perdão, nós também vamos merecer diante das nossas faltas, como espíritos imortais que somos e imperfeitos. Então, o Natal, ele vai representar muito mais do que uma simples data comemorativa. Ele vai representar o renascimento no amor do Cristo dentro do coração de cada um de nós. No livro Pontos e Contos, de Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, eu trouxe aqui uma pequena mensagem. Ele vai citando vários pontos, é o item 37, e ele vai falar do Natal simbólico. E esse Natal simbólico, ele vai fazendo um paralelo, um comparativo entre o simbolismo que o Natal traz e a realidade com que nós devemos encarar esse Natal para o nosso processo de transformação íntimo. Então ele fala, Natal simbólico. Harmonias cariciosas atravessam a paisagem, quando o lúcido mensageiro continuou. Cada espírito é um mundo no qual Cristo deve nascer. Fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. Jamais conheceremos povos cristãos sem identificarmos a alma cristã. Ou seja, jamais nós vamos ter uma humanidade verdadeiramente cristã se cada alma não despertar dentro de si para essa conduta cristã. E a família é o veículo que nos permite traçar essa caminhada, né? Fazer essa caminhada e ir modificando as nossas condutas. E ele vai falando, são vários tópicos, eu selecionei apenas alguns, e ele vai citando exemplos, e ele diz, surge um infante celestial dentro da noite. Quase sempre não sentimos a bondade do Senhor, senão no ápice das sombras de nossas inquietações e falências. Então, quando surge Nosso Senhor à noite, no processo do seu renascimento, ele faz um paralelo dizendo que muitas vezes nós só vamos conseguir perceber aquela profundeza da mensagem do Cristo quando nós passamos ou nos defrontamos com as nossas sombras, com as nossas virtudes, com as nossas inquietações ou com as nossas falências. E ele continua, quando o germe do Cristo desponta em nossas almas, a estrela prodigiosa rompe as trevas no grande silêncio. Então, quando surge Jesus, ele fala que a estrela ela rompe as trevas no silêncio. E ele explica, quando o germe do Cristo desponta em nossas almas, a estrela da vida, esperança desafia nossas trevas interiores, obscurecendo o passado, clareando o presente, indicando o porvir. Então ele fala que surge o Messias na noite escura, mas essa estrela, ela surge e rompe as trevas, rompe essa escuridão. O que é isso que ele quer nos falar? Que quando nós começamos a entender essa mensagem do Cristo, é como se nós dissipássemos aquelas dores, aqueles sentimentos ou virtudes que nós ainda trazemos dentro de nós, só que em um processo paulatino, calmamente, e nós sentimos o Cristo surgir dentro de cada um de nós. E ele fala que a esperança desafia nossas trevas interiores, ou seja, surge a esperança de renovação e de ver um mundo diferente. E rompe aí as trevas que não que está fora, mas que está dentro de nós. E ele fala, obscurecendo o passado, deixando o passado de delitos para trás, não no sentido de esquecer, mas de servir de experiência como aquilo que nós não devemos fazer, porque aquilo traz uma espécie de solidificação das nossas virtudes,
clareando o presente, trazendo luz para o momento de agora, porque agora nós podemos reescrever as nossas atitudes pautadas no amor do Cristo e indicando o porvir, ou seja, mostrando a esperança de que o mundo de provas e expiações será um mundo de regeneração, onde vai persistir o amor, a paz, a união e a caridade. E ele fala também: cantam milícias celestiais. No instante de nossa renovação em Cristo, velhos companheiros nossos, já redimidos, exultam de contentamento na esfera superior, dando glória a Deus e bendizendo os espíritos de boa vontade. Cantam milícias celestiais porque existem, nós não estamos sozinhos diante desse processo reencarnatório. Existem uma pleiade de espíritos, amigos, nossos pais, nossos parentes de outras encarnações. Toda pessoa é o amor de alguém. E ele fala que essas milícias celestiais, elas representam aqueles que andam conosco, seja encarnados ou desencarnados, nos auxiliando nesse processo de renovação. E ele fala: os servos fiéis, como Simão, expressam grande júbilo, mas revelam apreensões justas, declarando que o menino surgira para a queda e elevação de muitos em Israel. Acalentamos o pensamento renovador no recesso da alma para a destruição dos nossos ídolos de barro e desenvolvimento dos germes de espiritualidade superior. Ele fala que Simão, ele fica preocupado. Ele fica feliz porque vem o Messias, mas também fica preocupado e sabe que aquele Messias vai representar a queda e a elevação de muitos em Israel. E ele vem dizer aqui que quanto a essa preocupação é porque quando Cristo surge, ele vem destruir os bezerros de ouros que nós cultivamos. Ou seja, as falsas crenças que nós criamos para poder justificar as nossas invirtudes e justificarmos, nos manter naquela conduta que não é fraternal e nem caridosa. Então, o Cristo surge para nós quebrarmos esses bezerros de ouro. E ele continua: conserva-se Jesus na casa simples de Nazaré. Nunca poderemos fornecer testemunho à humanidade, antes de fazê-lo junto aos nossos, elevando o espírito do grupo a que Deus nos conduziu. Então, o que ele fala aqui? Que Jesus, ele conserva-se na casa simples de Nazaré. Mas o que isso representa? Que Jesus, ele permanece com os seus, porque nunca que nós vamos conseguir exercer essa paz, esses ensinamentos aos outros, se nós não conseguirmos exercer isso dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio convívio familiar. Então, aquele convívio vai ser um reflexo daquilo que eu estou vivendo internamente. Então, se na minha casa eu sou um instrumento de paz, eu sou um instrumento de união, eu sou um instrumento, mesmo que eu não logre êxito, porque a cada um segundo as suas obras, mas que eu sou um instrumento para o crescimento do outro também, isso é um reflexo do que eu trago dentro de mim e da evolução que eu acabo realizando dentro de mim. E aquilo que eu faço dentro da minha casa, com a minha família, eu levo para fora. Se eu sou uma pessoa intolerante, uma pessoa ranzinza, uma pessoa que critica muito, que não consegue identificar o amor que existe, mesmo que às vezes pouco, ou entender o desamor que existe dentro do meu lar, eu não vou conseguir entender o desamor que existe fora. Eu não vou conseguir entender como o outro se porta lá fora, e assim eu não vou ter aquela capacidade de acolher, de exercer a compaixão e de ajudar, muitas vezes, até com o silêncio, né, ou com a palavra amiga. Então, muitas das vezes, nós queremos exercer algo fora, sendo que dentro da nossa casa, nós não exercemos a nossa função. E ele fala: trabalho pequeno embaixador numa carpintaria.
Em toda realização superior, não poderemos desdenhar o esforço próprio. O Cristo também trabalhou numa carpintaria. Trabalhou através do seu esforço. E isso ele vem trazendo um comparativo que toda realização de superar as nossas virtudes, que muitas vezes a gente acha que é difícil, e que né? Vai depender do nosso esforço próprio. Jesus veio trazer o caminho, a verdade, mas precisa da nossa vontade, do nosso querer para poder realizar esse processo de autotransformação. E ele fala, mais tarde, o celeste menino surpreende os velhos doutores. O pensamento cristão entra em choque desde cedo com todas as nossas antigas convenções relativas à riqueza e à pobreza, ao prazer e ao sofrimento, à obediência e à mordomia, à filosofia e à instrução, à fé e à ciência. Trava-se, então, dentro do nosso mundo individual, a grande batalha. O que nós estamos vivenciando hoje, crises depressivas, angústias, doenças diversas, é um reflexo da confusão que se encontra no nosso mundo íntimo, porque, na verdade, nós estamos em franco processo de desconstrução daquilo que nós achávamos que era o correto, para reconstruir novas ideias, novos hábitos baseados no amor, nos ensinamentos que Jesus veio nos dar. Então, quando antes eu relego um filho que não faz aquilo que eu quero, ou que eu ainda trago uma mágoa muito grande, hoje, com a nova conduta e com a desconstrução de ideias, nós conseguimos entender que só através do amor, da compaixão e do perdão, nós vamos conseguir restabelecer esses laços e reconstruir verdadeiramente situações fraternais. Então, é o burilamento interno que acontece dentro de nós e que muitas vezes nós não conseguimos perceber. A essa altura, o mensageiro fez longa pausa. Flores de luz choviam de mais alto, como alegrias do Natal, banhando-nos a fronte. Os demais companheiros e eu aguardávamos ansiosos a continuação da mensagem sublime. Entretanto, o missionário generoso sorriu paternalmente e retomou. Aqui termino minhas humildes lembranças do Natal simbólico. Segundo observais, o Evangelho de Nosso Senhor não é livro para os museus, mas roteiro palpitante da vida. Ou seja, o Natal, que é a simbologia do nascimento do Cristo, vem nos remeter a reencontrar essas verdades que ele traz, que são as leis divinas, que pautam as nossas condutas a cada dia. E essas condutas, elas devem ser exercidas com todos aqueles que cruzam o nosso caminho, inclusive nós mesmos e aqueles com quem nós compartilhamos o lar. Então, por que não levar Jesus para dentro do nosso lar? Por que não levar esses ensinamentos de Deus para dentro do nosso lar? Por que não vivenciarmos todas essas experiências pautadas no ensinamento divino? A oportunidade é agora. O nosso lar está posto. As pessoas com quem nós viemos, elas estão aí para nos ensinar e para aprender. Elas estão aí para nós restabelecermos esse laço de fraternidade. Então, o divino Messias, ele veio restaurar o amor que existe dentro de cada um de nós. O Natal, ele é simbólico, porém, a simbologia maior é o processo de esperança, de renascimento, do amor divino que existe dentro de cada um de nós. Então, era essa mensagem que nós gostaríamos de trazer nessa doutrinária e gostaríamos de agradecer pelo convite e que a paz do Divino Mestre Jesus esteja sempre conosco. Agora nós vamos fazer a prece final e agradecendo a Deus e pedindo aos bons espíritos que possam sempre nos intuir no caminho do bem, da verdade e da luz. Amado Mestre Jesus, Senhor Deus, Pai incondicional de todas as horas, nós te agradecemos por esse momento de reflexão em que tu traz, Senhor, os teus ensinamentos para a pessoa que aqui vos fala, mas também para todos aqueles que
ouvem essa mensagem que é tua. Mestre Jesus, abençoa a cada integrante do orbe, a cada um de nós. Dai-nos, Senhor, a coragem da fé, a resignação e a paz, para podermos cumprir, seguir e vivenciar todos os teus ensinamentos, iniciando dentro do nosso lar, iniciando, Senhor, com cada um que cruza os nossos passos, que cruza o nosso caminho, e que a lei de amor e de fraternidade possa sempre reinar e ser o motivo, o guia das nossas condutas nessa trajetória reencarnatória. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de serviço e que seja feito sempre a tua vontade. Que assim seja, graças a Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve.
Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.